Olá, sejam bem-vindos. Hoje, no 11º episódio do programa Bravos Empreendedores, vamos falar sobre profissionalismo num segmento que é muito informal. Fiquem ligados. Entenda como é que está o mercado, entenda a concorrência, entenda as tendências. Tecnologias. Entenda a tecnologia, avalie possibilidades, vá fazer formação. Né? E eu tô falando isso aprendendo as duras penas, porque você acha às vezes que o fato de ter tido uma formação acadêmica boa, pós-graduação, mundo corporativo, que isso já foi suficiente. Não é, nunca é. Sempre você vai precisar reforçar e lapidar isso novamente. Olá, hoje uma entrevista super interessante com a Thelma Souza. Ela que tem uma experiência executiva na área de RH de 25 anos, passando aí por empresas como Renault, GVT, Grupo Cato, e ela vai compartilhar com a gente toda a sua história, tanto executiva quanto a sua história empreendedora, que também há uns 8 anos ela é cofundadora da Beer Company. Olá, Thelma. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem com você? Tudo ótimo. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. Prazer é meu, vai ser um bate-papo legal. Muito bem. Conte pra gente um pouquinho, que você tem dois lados, né? Você tem uma experiência tanto na área executiva, com grandes empresas, e de um outro lado, experiência também empreendedora. Como é que é esses dois mundos? Como eles se conflitam na sua cabeça, na sua experiência? Você conseguiu fazer proveito do conhecimento executivo na iniciativa privada? Conta um pouquinho dessa dualidade assim, pra gente, dessa experiência nessas duas frentes distintas. Então, é inevitável que as duas experiências se complementem e obviamente que os aprendizados que eu tive na primeira fase da minha carreira, que foi uma carreira longa e que foi marcada por desafios bem interessantes, assim, eu não só tive uma carreira de 25 anos em recursos humanos, mas tive uma carreira de 25 anos com experiências muito distintas entre elas, né? Desde startups de empresa, até mudanças de gestão, até mudanças de controle acionário, e sempre envolvendo mudança, desafios, ambientes instáveis. Então, assim, foi muito intensa essa minha carreira. Imagino. A ponto de, em algum momento, eu achar que ela estava tava bom por ali, que eu poderia mudar de rumo e poderia começar uma nova carreira, um novo momento na minha vida. Foi uma decisão muito pensada, muito ponderada. E todos esses aprendizados que eu tive com esses cenários muito, muito desafiadores, muitos deles eu tenho aplicado hoje na minha vida atual, né? E nos desafios de negócio que a gente vive. Mas, apesar de ter muitos desafios parecidos, por outro lado, eu me sinto, às vezes, debutando no mundo corporativo. Nossa. Me sinto debutando no mundo de negócios. Porque as regras são outras, o modus operandi, a ética é outra, os players são outros, a informalidade é muito distinta do que eu vivia antes, e então lidar com a informalidade, alguém que fez carreira executiva super... corretinho, regrado. By the book, linear até, né? Foi linear a minha carreira, e aí de repente você se vê interagindo com situações muito, muito novas. E eu diria para você que eu estou aprendendo tudo de novo. O desafio do empreendedorismo, né? São os desafios do crescimento, que muitas vezes se apresentam para nós. As dores do crescimento. As dores do crescimento, isso aí. Que até na entrevista anterior com o André, ele falou um pouco disso, dos desafios do crescimento e que crescer dói. Crescer dói. Assim como uma criança, no ser humano, crescer dói também, na vida corporativa empresarial também dói e muito. Né? Como é que está sendo esse desafio? Como que você está tentando superar essas dores ou esse crescimento? Eu acho que assim, uma coisa que é muito importante é você aprender com os seus erros. Né? Tão importante quanto aprender com os acertos é aprender com os erros. Né? Conseguir refletir sobre a tua atuação diante de cada uma das situações. Então eu acho que eu e meu sócio estamos nesse momento parando para repensar o nosso negócio com base nesse cenário aí. Não que a gente não fizesse leituras sistemáticas desses cenários. Sim. Como o cenário muda com tanta frequência, em algum momento você tem que ir um pouco mais fundo.
Ainda assim, uma coisa muito, muito importante é que a gente mantém uma certa constância, né? Porque você não pode se mimetizar com o cenário. Né? Se o cenário é caótico, você não pode trazer esse caos de fora para dentro da tua organização. Então, a gente tenta manter uma certa coerência, uma certa constância para poder lidar com o que está acontecendo lá fora. Mas te digo que o desafio não é pequeno, que é bastante relevante. E o crescimento também não é linear, ele é, às vezes, aos assim, solavancos, assim, né? Às vezes você vai organicamente crescendo e chega uma hora que você tem que tomar uma decisão de ou você dobra de tamanho, ou você triplica, ou você cai pela metade para mudar a estratégia. Alguma coisa você tem que fazer para se readequar. Então não é tão simples assim, tem sido um desafio bem interessante. Como que vocês olham para a empresa de vocês e enxergam o crescimento dela, ou como que vocês, que indicadores que vocês olham, seja operacional, financeiro, mercadológico, como que vocês conseguem olhar para a empresa e falar, não, a gente está crescendo, a gente está no caminho certo ou não? Como que vocês fazem isso hoje? Então, eu acho que depois de, no nosso caso, 8 para 9 anos, é um alento poder olhar para o teu negócio e ver que ele tem um modelo, né, que você conseguiu ao longo desse tempo lapidar um modelo de gestão. E os seus indicadores já... Você não fica todo mês pensando, o que eu vou olhar? Para que direção eu vou olhar? Você já sabe a direção que você vai olhar e você já tem os indicadores certos. No nosso caso, é sempre as diferentes formas de venda por produto, venda por cliente, venda por território e uma série de coisas, além dos indicadores de gestão, operacionais, de custos, margem de contribuição. Então, quando você conhece o teu negócio e você consegue, de alguma forma, estruturar a visão que você tem dele, fica mais fácil você entender se você está crescendo, se você está reduzindo. Mesmo às vezes, você tendo a sensação de que você está abafando, os indicadores podem te mostrar que não, que você está indo num caminho meio esquisito. Presta atenção, que senão a coisa vai degringolar. Então, a gente tem eu particularmente tenho essa postura muito de olhar muito indicador, com muita frequência. Eu olho praticamente todos os dias o andamento da empresa, porque o negócio é muito dinâmico mesmo. Isso essa cultura de olhar os indicadores, esse acompanhamento também é uma herança É uma herança do mundo corporativo que você não vê, às vezes, nos nossos próprios clientes, e é meio sofrido você perceber que eles gerenciam o negócio à deriva, assim, né? E as decisões são tomadas de uma maneira muito intempestiva porque eles não têm essa visão justamente um pouco mais estruturada. Eu digo sofrido porque você olha de fora, você vê que ele está tomando uma decisão intempestiva que te favorece ou te prejudica. As duas situações são possíveis, mas você percebe que ele não sabe exatamente o que ele está esperando daquela decisão que ele vai tomar. E no nosso caso, eu acho que a gente já conhece. Não que isso nos resguarde de tudo o que acontece no mercado, mas a gente já conhece um pouco dos caminhos que a gente vai trilhar. E nessa trajetória dos 8 anos, né, da Beer Company, tem alguma fase que te destacou, assim, foi um grande desafio que você conseguiu superar no começo, ou seja em qualquer época? Conta pra gente 1 ou 2 desafios que você se lembra, assim, que foi muito difícil, que você conseguiu... Eu acho que assim, talvez a palavra-chave seja, ou as palavras-chave seja informalidade e inconstância. As duas coisas juntas justamente impuseram desafios bem importantes para o nosso negócio. A informalidade às vezes fazia com que você começava a distribuir uma determinada marca, amanhã a determinada marca mudava a estratégia e te tirava do... Nossa... Te tirava do jogo. Simplesmente assim, não quero mais trabalhar com você. Não quero mais assim, mudei a estratégia, agora botei um player assim, assado, agora eu vou botar um distribuidor concorrente no mercado e você... Sim, você fez todo um investimento naquela linha de produto. Todo um investimento na marca, em trabalhar a marca, e amanhã ele diz, não me interessa mais. Esse é um ponto, né? O outro ponto é com os próprios clientes, né? Em algum momento você investe muito, porque a gente investe muito. O negócio da distribuição, ele tem menos glamour, mas muito suor. Né? A gente está num mercado que é muito glamouroso, é muito cheio de coisas legais, e gente fazendo cervejas
uma mais legal que a outra, uma fórmula mais disruptiva que a outra, e a gente está ali carregando pedra. Adorei, disruptivo, adaptado para o mercado cervejeiro. E a gente ali carregando pedra, nós estamos à margem disso. Sim. Né? É interessante pensar, mas a gente está à margem disso. Então, todo aquele romantismo que às vezes envolve a produção, a criação a gente está andando em paralelo com isso. Porque os caras viajam na maionese e tudo mais, e a gente coloca o dado de realidade. Claro. Tudo tem que ser vendido. Tudo que é vendido tem que ser recebido. Todos os royalties que são gerados têm que ser pagos, todos os impostos têm que ser recolhidos, e aí cabe a nós fazermos isso. Sim, se não for a distribuição, a brincadeira não acontece, né? Mas eu diria que a informalidade desse segmento foi a que impôs mais desafios ao longo da nossa história. Assim. Foi bastante, em momentos diferentes, foi bastante presente. E olhando o teu segmento, o teu setor, né, de distribuição, especialmente no caso de cervejas de chopps artesanais, como que você olha para frente daqui uns 3 a 5 anos? Como que vai estar esse segmento? Quais são os desafios ou as tendências que estão se apresentando no teu segmento? O nosso segmento, quando você pensa em distribuição, ele é diretamente influenciado, né, como eu disse, a gente está à margem, mas a gente está muito influenciado pela produção, né, pela criação de novas cervejarias e de novas marcas e de novos mercados, de novos estilos. E isso tem acontecido num ritmo absurdo, muito intenso. Né? Então, hoje você vê nascer microcervejarias que você não consegue acompanhar. É uma quantidade realmente, acho que o Daniel tinha mencionado isso na conversa com ele, cresce a 40% ao ano. Né? O que a gente percebe para o futuro é que alguma consolidação vai ter que haver. Não tem espaço para tanta gente assim. Entendi. Né? Não diria pelo mercado consumidor, eu diria assim, tanta gente na informalidade, no romantismo, vai perseverar, vai sobreviver quem conseguir passar por essa fase de oba-oba e estruturar o seu negócio, criar o seu modelo e definir a linha, a cadeia toda até chegar ao consumidor final de uma maneira mais profissional. Então, a meu ver, vai ter muita água para rolar nesse rio ainda. Mas eu prevejo uma consolidação. Eu acho que do jeito que está indo nesse momento, dificilmente vai ser bom para todo mundo. Não vai ser bom. Talvez para o consumidor até um ponto. Daqui a pouco nem para o consumidor. Porque vai ficar tão chato. Né? Porque hoje em dia você não consegue chegar num lugar e já pedir, me dá aí uma cerveja, mas que estilo você gosta, né? Gosto de amargor, gosto de tostado, gosto que teor alcoólico, que não sei o que, já dá começa... uma cerveja logo. Dá uma cerveja logo, né? Eu acho que olhando o teu segmento e o que acontece, não só com esse segmento, com outros também, que tem esse grau de pioneirismo ou de maturidade, essa depuração, né, que você fala, ela realmente tende a acontecer, porque que o Brasil não é para amadores. Não. Principalmente quando a gente olha no médio e longo prazo, olhando daqui 3, 5 anos, como você falou, tem muita água que rola, e quem é amador, quem não é profissional, e aí eu vejo uma grande vantagem na empresa de vocês, foi fundada por pessoas que têm uma consciência, uma visão gerencial muito forte, muito sólida, tem um profissionalismo muito grande, inclusive ele é tão grande que até bate de frente com a informalidade do setor de muitos, né? E eu concordo plenamente que os profissionais nesse setor, como em todos os outros setores, são eles que se consolidam, são eles que tornam um setor mais maduro e levam o mercado adiante. Né? Essa formalidade, de alguma forma, que a gente trouxe para o mercado, eu acho que em muitos momentos foi o nosso diferencial. Essa forma um pouco mais profissional de organizar as coisas, porque é aquela coisa, todo mundo viaja, mas aí diz assim, tá aí agora. Né? E daí, né? A hora que e daí? Então, tá e daí, então deixa eu chamar alguém que tá fazendo certo. Que tá fazendo, não é que tá fazendo certo, mas que tá fazendo de uma maneira um pouco mais organizada, estruturada, que está pensando na cadeia inteira, que está pensando em indicador de qualidade, que está pensando em nível de serviço, não está colocando um monte de barril no carro e sai entregando de qualquer maneira, pensa na validade, pensa em como o consumidor final vai usar o equipamento, em treiná-lo, em treinar a brigada de bar. Então, uma série de coisas que a gente está pensando
que quem está lá na produção, na criação, está numa outra sintonia. Então, é muito importante esse equilíbrio entre esses dois mundos. E quem está na produção, na criação, se ficar só nisso, não sobrevive também. Também não. Então, ou eles se organizam e se estruturam, ou eles vão se associar com pessoas que estão um pouco mais organizadas e estruturadas, né? Ou nós, ou outras distribuidoras que também possam estar fazendo um trabalho parecido. Entendi. E para resumir essa conversa, esse bate-papo, conta pra gente, assim, 2 ou 3 dicas que você daria para o empresário ou para a pessoa que está querendo abrir um negócio ou está querendo se profissionalizar. Quais seriam aí 2 ou 3 dicas que você daria para esse nosso público empreendedor? Eu acho que a primeira coisa, assim, jamais gerencie o seu negócio sem informação. Uhum. Né? Jamais, assim, vou tocando para ver onde é que vai. Né? Eu sei que a gente não tem o hábito de business plan, nem de planejamento anual, ainda mais falando em empreendedores, não falando no mercado corporativo, que daí a coisa está no DNA já está, né, bem arraigada. Mas falando em empreendedorismo, as pessoas ainda acham assim, não, minha empresa é pequenininha, eu não preciso parar para planejar. Minha empresa é pequenininha, eu não preciso parar para fazer indicador. E não é verdade. Independente do tamanho da empresa, a minha dica é pare e defina um indicador que seja, um modelinho que seja, né? Mas que você consiga seguir e que te tire desse limbo que é você gerenciar qualquer negócio à deriva, né? Sem informação. Acho que esse é um dos pontos. O outro ponto é ler o cenário. Para analisar o que está acontecendo à sua volta, e daí não a sua empresa, mas realmente o mercado, os seus clientes, a concorrência. Sai da tua seara protegida e da tua casinha, né? Mantenha ela lá organizada, limpinha, organizadinha, mas saia para ver outras coisas, né? Entenda como é que está o mercado, entenda a concorrência, entenda as tendências. Tecnologias. Entenda a tecnologia. Avalie possibilidades, vá fazer formação, né? E eu tô falando isso aprendendo as duras penas, porque você acha às vezes que o fato de você ter tido uma formação acadêmica boa, pós-graduação, mundo corporativo, que isso já foi suficiente. Não é, nunca é. Sempre você vai precisar reforçar e lapidar isso novamente. Então eu diria que esse é um dos pontos. E uma das coisas que eu também costumo dizer é, por mais que você entenda esse cenário, os seus clientes, a concorrência, o mercado, você tem que saber qual é o seu papel. Você não é igual a todo mundo. Você não pode se mimetizar com todo mundo. Não é porque o teu cliente é informal que você vai ser informal também. Não é porque o seu cliente é desorganizado que o teu negócio vai ser desorganizado também. Você, vou atender esse cliente, então tem que entrar na mesma linha. Não é verdade. Né? Saiba se posicionar com a tua contribuição, com o teu papel, com o teu modelo, sem se misturar ou sem se mimetizar, eu acho que é a palavra melhor. Thelma, conta pra gente ou indica pra gente um livro que você tem de cabeceira ou algum livro que você acha que vale a pena recomendar para os nossos espectadores. Ele não é um livro de cabeceira, porque se eu tivesse ele na cabeceira eu não conseguiria dormir. Eu ia ficar pensando nas propostas que ele traz, aí pronto, a noite mal dormida. Mas o livro chama Vencedoras por Opção. É um livro do Jim Collins, que fez algumas coisas bem interessantes, Feitas para Vencer, Feitas para Durar. Então. Sim, ele é fantástico. É fantástico. E é um estudo sobre justamente empresas que sobrevivem ou que prosperam ou que tiveram sucesso num ambiente, às vezes com muitos desafios, com muito caos, com muitas indefinições. Então, muito apropriado para o momento que a gente tem vivido, para o segmento que a gente decidiu investir. Né? E as dicas é justamente quais são os pontos que podem diferenciar empresas de sucesso de empresas que não têm sucesso nesse mesmo ambiente. Né? Então, ele traz desde o conceito de indicadores, de gestão, da estabilidade versus, às vezes, a disruptura de alguém, a empresa é super criativa. Não é necessariamente a empresa mais criativa que tem mais sucesso, às vezes é a empresa um pouco mais estruturada, mais organizada. Que consegue executar. Que consegue rever o seu planejamento de maneira estruturada. Então ele traz algumas reflexões bem importantes. Para mim tem sido
não um livro de cabeceira, mas um livro de mesa de trabalho nesse momento, para justamente trazer para a nossa realidade esse estudo aí, e esses exemplos dessas empresas que, obviamente, a gente quer se espelhar. Muito bom, Thelma. Obrigado por ter vindo, pelas suas dicas. Acho que foi muito rica a sua experiência. Obrigada a você pelo bate-papo, pela oportunidade de estar aqui discutindo alguns pontos bem interessantes. Maravilha, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo programa.